pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de ti. Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. Mostre o caminho a seguir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Sou João Batista e é com muito carinho que nós estamos juntos para trazermos a reflexão do Evangelho do dia de hoje. Nós estamos aí na sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. É um dos textos que particularmente eu gosto muito. No primeiro momento, Pedro revela sua fé. Era muito claro para Pedro quem era Jesus, porque Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Primeiro ele quer ouvir a opinião das pessoas que estão ali naqueles lugares por onde ele tem passado com tanta frequência. Aí eles vão falar, uns falam que é João Batista, outro que é Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus diz: ok, imaginei que o povo não ia entender direito a missão, não. Agora eu quero saber o seguinte: e para vocês? Quem sou eu? Quem eu sou? E aí é interessante que Pedro, aquele que é o líder no início dessa estruturação da igreja, primeiro papa da igreja, vai responder. Então, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias. Então Pedro tinha muito claro quem era Jesus, qual era a sua missão, o porquê ele estava ali. Ele sabia disso. Só que Jesus continua dando a ele as orientações, proibiu a eles severamente de falar a alguém a seu respeito, e aí começou a ensiná-los, a prepará-los para o caminho da salvação que ele ia trilhar. Quando ele começa a dizer o que vai acontecer, ele vai sofrer muito, ele vai ser rejeitado, Pedro deve ter pensado assim: eu sou o cara, até agora, já acertei, já que eu tô com a moral de falar e saber que ele é o Messias, então eu vou chamar ele à parte, que já que eu sei quem ele é, e vou dizer para ele: olha, não faça isso, não é bem assim, não fica falando isso no meio do povo, não. E então, Jesus olha para Pedro e ele olha também para os discípulos, dizendo: olha, tá vendo? Cuidado que você tem que tomar com a palavra, cuidado para não deixar subir para a cabeça, o cuidado de não se achar melhor do que os outros. Jesus olha para Pedro e vai dizer o quê? Vai para longe de mim, Satanás, porque ele percebe exatamente que naquela hora Pedro havia dado uma brecha para que o inimigo viesse fazer confusão. Porque é claro que Jesus ia padecer e sofrer, porque foi para isso que ele veio, para a nossa redenção e para a nossa salvação. Proibir Jesus de passar pelo Calvário era impedir com que eu e você fôssemos salvos.
E ele percebe naquela atitude de Pedro que Pedro estava sendo induzido e seduzido pelo mal para causar confusão. E naquela hora, quando ele olha para Pedro, ele não manda Pedro embora. Ele manda o mal que estava na mente de Pedro sair. Não deis lugar ao demônio. Tanto é que o próprio São Pedro depois vai escrever isso na sua carta, que o demônio é como um leão que ruge à nossa volta, querendo nos devorar. Quantas vezes o próprio São Pedro não foi tentado por esse demônio que ruge? Quantas vezes nós não somos tentados, até às vezes agimos e falamos coisas contrárias ao que o próprio Jesus nos ensinou? Quantas vezes concordamos com o erro? Quantas vezes concordamos com o pecado? Pedro, no primeiro momento, revela a sua fé, mas depois ele revela que ele não compreendeu ainda o que estava por vir e o que estava acontecendo. Que o evangelho de hoje, nessa quinta-feira de adoração, nos ensine a olhar para Jesus e saber que tudo que ele fez foi para a nossa salvação. Tudo por amor. E que nós possamos fechar todas as brechas para que o inimigo não venha criar confusão na nossa mente, no nosso coração e na nossa caminhada de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede santos como Deus é santo, abençoada quinta-feira na presença de Jesus. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de ti. Que eu Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. mostre o caminho